A guerra, uma palavra pesada, que evoca imagens de destruição e sofrimento. Infelizmente, ela é uma realidade presente na história da humanidade, e hoje assume formas complexas e desafiadoras. Para entendermos melhor esse cenário, vamos conhecer os 5 principais tipos de guerra que moldam o mundo moderno. Primeiro, a guerra convencional. Exércitos uniformizados, tanques, aviões de combate. É a imagem clássica da guerra, com regras e tratados internacionais que, na teoria, deveriam torná-la menos brutal. Mas será que isso realmente acontece? Temos também a guerra de guerrilha, onde grupos armados irregulares usam táticas de emboscada e sabotagem para desafiar o poder de um exército tradicional. É a luta do povo, muitas vezes oprimido, contra um inimigo mais forte. Já a guerra cibernética é um campo de batalha invisível, onde hackers e agentes secretos travam uma batalha silenciosa, mas com impactos reais e devastadores. Imagine seus dados bancários sendo roubados, ou um país inteiro sem energia elétrica por causa de um ataque virtual. Isso é guerra cibernética. E o que dizer da espionagem? Essa guerra silenciosa, travada nos bastidores do poder, com agentes secretos, informações confidenciais e traições que podem mudar o destino de nações inteiras. É um jogo de sombras, onde a verdade é a primeira vítima. Por fim, chegamos ao terrorismo de Estado, uma das faces mais cruéis da guerra. Governos que usam a violência, o medo e a repressão para silenciar seus opositores e controlar a população. Uma realidade assustadora que infelizmente ainda assola diversas partes do mundo. A guerra convencional é o tipo mais tradicional de conflito armado, com exércitos organizados, hierarquizados e equipados com armamentos pesados. É a guerra dos filmes de Hollywood, com batalhas épicas e heróis em uniformes impecáveis. Mas essa imagem romantizada esconde uma realidade brutal. Existem regras, sim, acordos internacionais como a Convenção de Genebra, que tentam impor limites e proteger civis. Mas, na prática, a linha entre o permitido e o proibido é tênue, facilmente cruzada em nome da vitória. Vimos isso na Guerra do Iraque em 2003, com a invasão liderada pelos Estados Unidos, sob o pretexto de armas de destruição em massa que nunca foram encontradas. Mentiras, manipulação da mídia e um saldo de milhares de civis mortos. E o que dizer da Síria? Um conflito que se arrasta há anos, com bombardeios a hospitais, uso de armas químicas e um número absurdo de refugiados. A guerra convencional, mesmo com suas regras, frequentemente se transforma em um festival de atrocidades. Enquanto a guerra convencional se desenrola em campos de batalha abertos, a guerrilha se esconde nas sombras, usando táticas de surpresa e conhecimento do terreno para enfrentar um inimigo mais poderoso. Na Guerra do Vietnã, os guerrilheiros Vietcongs, usando túneis subterrâneos e armadilhas, infligiram pesadas baixas aos Estados Unidos, uma superpotência militar. A população local, muitas vezes simpática à causa dos guerrilheiros, fornecia informações, suprimentos e abrigo. Essa ligação com a população civil é uma característica marcante da guerrilha. Sem uniformes, muitas vezes confundindo-se com civis, os guerrilheiros contam com o apoio popular para sobreviver e combater. Mas essa proximidade com a população também a coloca em risco. Governos, ao combater a guerrilha, frequentemente reagem com violência indiscriminada, bombardeando vilas, torturando civis e criando um clima de terror. A guerrilha pode ser a arma do povo, mas é uma arma que corta dos dois lados. Imagine um ataque terrorista sem explosões, sem tiros, sem derramamento de sangue. Parece impossível, pois é a realidade da guerra cibernética. Um campo de batalha silencioso, mas potencialmente devastador. Em 2007,
a Estônia sofreu um ataque cibernético massivo que paralisou bancos, órgãos do governo e meios de comunicação. A suspeita recaiu sobre a Rússia. Em 2010, o vírus Stuxnet, criado pelos Estados Unidos e Israel, sabotou o programa nuclear iraniano, causando um verdadeiro caos tecnológico. A guerra cibernética não se limita a atacar sistemas computacionais. Através da manipulação de informações, da disseminação de notícias falsas e da propaganda direcionada, ela molda a opinião pública, interfere em eleições, semeia o caos e a desinformação. Em 2016, a eleição presidencial nos Estados Unidos foi alvo de interferência russa, com hackers invadindo servidores e espalhando notícias falsas para influenciar o resultado. A guerra cibernética é uma ameaça real e presente, que exige atenção e investimento em segurança. No mundo da espionagem, a verdade é uma moeda de troca, a lealdade é um conceito relativo e a informação é a arma mais poderosa. Agentes secretos, infiltrados em governos e organizações, arriscam suas vidas para roubar segredos, recrutar informantes e sabotar os planos do inimigo. Durante a Guerra Fria, a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética foi palco de inúmeras operações de espionagem. Espiões como Kim Philby, que ocupava um alto cargo no Serviço Secreto Britânico, passavam informações confidenciais para os soviéticos, influenciando o curso da Guerra Fria. Com o fim da Guerra Fria, a espionagem não acabou. Pelo contrário, ela se tornou ainda mais complexa e desafiadora, com novos atores, como a China, entrando em cena. A espionagem industrial, com o roubo de segredos tecnológicos e comerciais, também está em alta. Em um mundo cada vez mais conectado, proteger informações confidenciais é um desafio constante. Quando o próprio Estado se volta contra seus cidadãos, usando a violência, a tortura e o medo para silenciar a oposição e perpetuar-se no poder, estamos diante do terrorismo de Estado. Na Argentina, durante a ditadura militar, entre 1976 e 1983, milhares de pessoas foram torturadas, mortas e desaparecidas. A ditadura chilena, liderada por Augusto Pinochet, de 1973 a 1990, também deixou um rastro de sangue e sofrimento. Em muitos casos, o terrorismo de Estado se esconde atrás de uma fachada de legalidade, usando leis e instituições para perseguir opositores. A censura, a perseguição política, a tortura e os assassinatos seletivos são ferramentas usadas para criar um clima de medo e silenciar qualquer forma de dissidência. O terrorismo de Estado é uma chaga aberta na história da humanidade, uma lembrança constante de que a luta pelos direitos humanos e pela democracia é uma batalha que precisa ser travada todos os dias. O século XXI, infelizmente, já testemunhou sua cota de conflitos armados. A Guerra do Afeganistão, iniciada em 2001 após os ataques de 11 de setembro, se arrastou por 2 décadas, ceifando milhares de vidas e deixando um país devastado. A Primavera Árabe, em 2011, trouxe esperança de democracia para o Oriente Médio, mas também mergulhou a região em novos conflitos. Na Síria, a Guerra Civil, iniciada em 2011, já deixou mais de 500 mil mortos e milhões de refugiados. Em 2014, a Rússia invadiu e anexou a península da Crimeia, território ucraniano, dando início a um conflito que se intensificou em 2022 com a invasão em larga escala da Ucrânia. Esses conflitos, marcados pela complexidade geopolítica, pela presença de atores estatais e não estatais, pelo uso de novas tecnologias e pela disseminação de notícias falsas, demonstram a face brutal da guerra no século XXI. As novas tecnologias que deveriam servir ao progresso da humanidade
também encontram seu lugar no campo de batalha. Drones, armas autônomas, inteligência artificial, ciberataques e manipulação de informações são apenas alguns exemplos de como a guerra está evoluindo no século XXI. Mas uma coisa não muda: a crueldade da guerra e o sofrimento que ela causa. Civis continuam sendo as principais vítimas, morrendo em bombardeios, sendo obrigados a fugir de suas casas, enfrentando a fome, a doença e a violência sexual. A guerra, seja ela convencional, de guerrilha, cibernética ou terrorista, deixa cicatrizes profundas na alma de um povo, destruindo vidas, famílias, culturas e sonhos. É preciso lembrar sempre que, por trás de cada estatística, de cada número, existe um rosto, uma história, um futuro interrompido pela violência. Diante de um cenário tão desolador, é natural se perguntar: será que um dia a humanidade conseguirá viver em paz? É difícil ser otimista em um mundo marcado por conflitos e pela violência. Mas a esperança reside na nossa capacidade de dialogar, de buscar soluções pacíficas para os conflitos, de promover a justiça social e de construir um futuro onde a guerra seja apenas uma lembrança distante nos livros de história. A educação para a paz, o respeito aos direitos humanos, a solidariedade entre os povos e o combate às causas da violência são caminhos que precisamos trilhar juntos, se quisermos construir um futuro melhor para as próximas gerações. A guerra não é um destino, mas uma escolha. Cabe a cada um de nós escolher a paz.